início, mas o pontapé inicial foi um gestor que falou que eu não precisava pensar, era só colar o post-it na parede, né? E aí a gente não aceita essas coisas. E aí eu achei que é uma coisa muito interessante. A gente não tem noção e não dá valor pros pés, né? E aí eu sempre faço a pergunta: quando foi a última vez que você cuidou da saúde dos seus pés? Tem alguma relação? Porque talvez a pessoa, aí quando a gente começa a dizer, se eu tivesse cuidado dos pés, não teria tido esse problema. Tem alguma relação desse mau cuidado com os pés que interfere em alguma outra parte da saúde? Alguma coisa que você já observou? Até porque acontece muito. O pai tá lá com a micose, a mãe não tem, aí corta a unha da criança. De repente, todo mundo tá com micose. Podologia é sim importante, é uma questão de saúde e a gente precisa cuidar muito daquilo que leva a gente pra lá e pra cá, que são os pés. Então, bora cuidar da saúde dos pés. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Fisiê Saúde Integrativa, o seu podcast onde você tem cuidados com a saúde, você recebe diversos profissionais para sempre trabalhar assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e aquilo que a gente sempre fala. Nosso objetivo é estar entendendo o porquê das doenças, né? E como a gente pode resolver esses problemas, né? E para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, curta, compartilha, deixa o seu comentário, isso é muito importante, né? Porque isso você faz com que a mensagem da Fisiê Saúde Integrativa chegue para mais pessoas. Isso também você consegue compartilhar o conhecimento que os nossos profissionais eles vão trazer, né? A gente tem profissionais de diversas áreas e assim, eles têm conhecimentos incríveis, né? Hoje a gente tem uma convidada especial também e a gente tem a campanha do Apoia. Se você deseja, né, que a gente leve a saúde integrativa para mais pessoas, quer apoiar o projeto de forma educacional também, então vai lá na plataforma do Apoia-se, faça a sua contribuição, pode ter certeza que você vai estar contribuindo com a saúde de diversas pessoas, inclusive com a sua, né? Então hoje nós temos aí, você que quer saber, né, como cuidar de seus pés, como que ele está ligado diretamente com diversas partes do seu corpo, né? Fique aí, né? Porque nós temos hoje uma convidada especial, né? Como eu falo de altíssimo gabarito, que chegando aqui, né? E a gente tem a Maria Cecília. Seja bem-vinda, Maria Cecília. Muito obrigada. Amei estar aqui, obrigada pelo convite. E bora falar sobre saúde e saúde dos pés também, né? Perfeito. Maria Cecília, quem é Maria Cecília? Um pouquinho para a gente poder entender, né? Quem que é você, nosso público aí saber, né? Tá. Eu sou a Maria Cecília, eu sou formada em turismo e RH. Eu sempre brinco que eu caí de paraquedas nesse rolê da podologia. A podologia, já conto já a história Sim, toda, né? Mas aham. ela veio no momento ali de flexibilização da pandemia, eu tinha uma outra história, abri um outro negócio, mas o pontapé inicial foi um gestor que virou e falou que eu não precisava pensar, era só colar o post-it na parede, né? E aí a gente não aceita essas coisas, estava fazendo minha segunda graduação, estudando, então eu sempre tive a ver empreendedora, já tive outros negócios e outras coisas, e no fundinho eu sempre soube que um dia ia trabalhar para mim mesma. E aí a podologia entrou, eu já usava esse serviço de podologia. A pessoa que tinha a empresa onde eu fazia os serviços queria abrir a segunda unidade dela. E aí fui entender como era, eu tinha uma graninha guardada, a gente achou que ia ficar em lockdown ali, né? 15 dias, um mês, 3 meses, e no fim foi estendendo. E aí, depois que a gente já conseguia, tinha tido a primeira dose da vacina e tudo mais, a gente abriu a unidade física, mas eu estava comentando, né, um pouquinho antes, é diferente quando você compra o sonho do outro, a marca do Sim. outro, não rolou, a gente desfez a sociedade, mas os meus amigos tiveram um papel incrível que foi incentivar, porque eu sempre coloquei as coisas já no carro, vamos tentar atender num condomínio, amigo, você não vai agendar? Cadê a podologia para sua mãe, para sua avó e não sei o quê? Então, acabou que a gente deu um pontapé inicial em, deixa eu ver se eu lembro, abril de 2021. A Facili nasceu com atendimento home care, que é o modelo que a gente tem hoje. Então, só uma pincelada aí. Bacana. Então aí você tem a Facília, a empresa que cuida, né, dos pés, então você tem várias pessoas, a gente está comentando, tem pessoas que já trabalham também com você. Mas conta aí, por que cuidar dos pés, por que não cuidar de outra parte do corpo? O que te levou, né, a isso daí? Por que essa importância? Cara, eu não tinha noção.
Na minha Aham. família, a gente sempre cuidou dos pés. A minha avó fazia o serviço de podologia porque ela era diabética. Minha mãe tinha esse cuidado. Passou para mim porque a gente sempre entendeu que era importante cuidar, ter o corte das unhas correto e tudo mais. Uma coisa que veio de família. E aí, quando eu entrei nesse mundo e fui mergulhar para entender, para poder abrir a unidade, para saber o que que era, porque o primeiro contato das pessoas sempre foi comigo. Então, eu minimamente preciso saber como funciona, identificar. Eu não cravo nenhum diagnóstico, obviamente, mas no geral, quando a pessoa chega para mim e fala, eu tô com incômodo assim, eu tô com incômodo assado, a gente vai entendendo, eu vejo as fotos, então eu tenho que saber, Sim. né, para poder conversar com ela. E aí eu achei que é uma coisa muito interessante, a gente não tem noção e não dá valor para os pés, né? E aí eu sempre faço essa pergunta: quando foi a última vez que você cuidou da saúde dos seus pés? Olha, lavei os pés hoje de manhã, né? Como você lavou os pés? Me conta. Vamos lá, essa pergunta é difícil. Eu sabia que ele ia perguntar, tô até imaginando. Bom, fez, acho que aquele processo clássico, né? Passa sabonete com a bucha, depois de enxágua os pés, Você seca todo o esfrega os couro. pés? Esfrego não é legal? Não é, porque Ah, é eu tô legal. Ah, aqui, que ó, bom. Eu achei... chocada, porque isso Não, não eu acontece, até, tá, eu gente? até assustei aqui. Eu Não, falei, pô, será que eu tô fazendo. normalmente, a Ah, galera, você fala, você lavou o pé, não sei o quê. Não, é água que veio caindo do corpo, que caiu e no aí no pé e pé vai foi embora. consequência, né? Eu tô maravilhada, você Aí, lavou viu? Tô os fazendo bem o pés. trabalho, né? Tá, arrasou, gente, arrasou. Aí, então, aí depois sequei lá com a toalha Como você normal, né? secou? Falar, hoje sequei entre os dedos, tal, né? E aí, pronto, né? Fui lá na Hoje. vez, sequei Vocês entre os gravaram dedos, isso, né, né? gente? Hoje. Hoje sequei entre os... todos os dias. Tem dia que a secagem é mais rápida, tem dia que é mais Tem detalhada, dia que não seca dependendo, tem dia também. que também não seca, né? Entendi. Então, e aí, como é que eu tô? Tô aprovado? Não, Tá aprovado. passei, É, né? eu Ah, acho que a podologia, ela traz uma coisa pra gente que é uma consciência, na aham, verdade. Porque o pé é a primeira coisa que você guarda, você esconde. Se você reparar, tá, todo mundo se preocupa. Vou cortar o cabelo, a mulherada, cílio, pele, unha. Mas o pé é sempre negligenciado. Isso é uma coisa que a gente, meu, não pode, não esquece. A gente não esquece. Quer dizer, a gente acaba esquecendo, né? Então, a podologia, pra mim, ela veio numa coisa de a gente não dá atenção para o nosso corpo. E tem um negócio muito interessante ah, que a gente está sempre ligado com outras áreas. Né? No último atendimento, fazendo um recorte aqui, aham. no último atendimento que a gente fez semana passada, a cliente ela estava com bastante frieira. Vou falar os nomes comuns, Sim, é né? que as pessoas conseguem Mais entender, fácil. sim, é mais fácil. Ela estava com bastante frieira e a profissional estava comentando: poxa, isso é causado por um fungo, isso pode evoluir para uma erisipela, que é uma infecção Sim, sanguínea. Então, aham. tem tanta coisa ali envolvida a partir dos pés e é de fato uma questão de saúde, mas a gente deixa para lá. A galera que está com micose, você está convivendo com um fungo ativo no seu corpo, tá ali o bichinho Sim, te comendo, né? A aham. gente brinca que o fungo tá ali te comendo. E a gente não pode normalizar conviver com um fungo, né? A gente tem que estar saudável. E se você tem um fungo, você não está saudável, né? Hum. Então, essa é uma questão bem importante. Ah, tá. E aí, quando a gente fala dos pés, falou da questão da saúde, é aquilo que você falou. Geralmente a gente pensa, né? Primeiro eu vou cuidar do. E aí já começa o processo, já pra lá, você leva no corpo e tal, os pés é aquilo que sobra. E de fato, às vezes as pessoas elas não têm esse cuidado muito especial, porque é a última coisa que sobra. E eu diria até que os homens, né? Então, talvez você tenha esses dados melhor do que eu, cuidam menos ainda, né? Porque geralmente as Muito mulheres, você vai menos. colocar uma sandália, aí você tem que passar um esmalte, então você ou vai na manicure acho que toda semana para deixar os pés mais arrumadinhos. Os homens não são todos, né? Mas grande parte, vocês acabam, coloca o sapato, é mais escondido, né? Sim. Corta as unhas ali. E tem alguma relação? Porque talvez a pessoa, aí quando a gente começa a entender, se eu tivesse cuidado dos pés, não teria tido esse problema. Tem alguma relação desse mau cuidado com os pés que interfere em alguma outra parte da saúde? Alguma coisa que você já observou? Caraca, que pergunta. Vamos lá, recorte. Homens Aham, de fato não cuidam dos pés. Eu posso contar nos dedos de uma mão os que procuraram a gente porque queriam cuidar.
outra parte veio porque já estava com um problemão. Chega quando já tá com uma unha Tá com encravada, uma alguma coisa. Aham. encravada, com uma inflamação, tá com um negócio ali, ou porque a mulher deu um ultimato. Meu, você precisa cuidar desse pé, eu não aguento mais. A gente teve um caso de um cliente que rasgava o lençol, porque ele tinha a parte plantar muito grossa, né? E aí a mulher dele falou: Chega, eu não aguento mais você rasgando o lençol, agendei uma podologia aqui pra você. Ah, é? Chegava a rasgar? Sim, ele Então, tinha algumas comorbidades ali, o excesso de peso, não cuidava, usava um tipo de chinelo que não era o adequado, e aí, e aí ele foi tendo umas fissuras profundas, umas rachaduras bem profundas. Então, como ficava uma parte dura, a pele ficava bem durinha, ia rasgando o lençol, conforme ele ia raspando o pé, sabe? Então, a mulher dele ficou pistola, falou, é uma vai hora de cuidar, resolver, né? vai cuidar. Sim. Sobre a relação que você falou, dentro da podologia, a gente tem podologia geriátrica, esportiva, focada em pés diabéticos, e a maior parcela que a gente tem de pessoas são pessoas com diabetes. Mas a gente não tem o hábito de fazer a prevenção. A gente só vem para resolver o problema, quando já está ali acontecendo. Então, o que que a gente deveria fazer? Pessoas que são diabéticas não deveriam fazer uma pedicure com uma frequência muito grande. Primeiro porque a cutícula, que é o que a gente mais gosta de tirar, é proteção. Aham. A chance de você ter uma intercorrência ou de um corte incorreto causar uma inflamação é grande também. Não estou dizendo. Aí entra uma. Ela Entra não é uma. para não é para manicure, é para Então, podologia. Acho isso que é você muito está defendendo a sensível. classe, Não, não é gente isso, sempre né? fala, se você tiver com o pé saudável, quer esmaltar, vai na sua pedicure, mas a gente precisa ter um limite. Então, existe uma forma correta de se cortar as unhas. Não é para ficar entrando na lateral, por exemplo, porque essa unha, a pele vai tomar conta de onde deveria ter unha. Então, a sua unha vai mudar o formato. É, Você tem lá o atrito com o calçado, então vai criar aquele incômodo que todo mundo acha que é unha encravada, mas na verdade é a pele que está tomando o espaço de onde deveria ter unha, por exemplo. Sim. Ou você foi lá e teve um cortezinho e você é diabética, vai demorar mais para cicatrizar. Você pode ter um problema ali na frente, porque quem é diabético tem problema de cicatrização. Então, quanto menos invasivo for o que você for fazer nos seus pés, melhor para falar sobre manicure, né? Quando é Hum. podologia, daí as meninas têm lá todo um estudo, tem Aham. todas as habilidades ali. Então, a gente tem essa briga eterna entre podóloga e manicure, mas na Facile Hum. Podologia isso não acontece, a Não gente deveria, que não pode. é porque um Sim. complementa o outro. É um É a mesma complemento, coisa da sim. história da fisioterapia, né? Ou do profissional que é focado em membros inferiores, que eu esqueci o nome agora. Já me O fugiu. ortopedista, Ah, sim. né? Você me perguntou Exato. qual que é a Aham. relação. Então, por exemplo, um ortopedista viu que a pessoa tem ali alguma. Vou voltar. A podóloga está lá fazendo o procedimento. Sim. Ela consegue ver se a sua circulação está boa ou não. Olha, sua veinha tá assim, olha, o ideal é a senhora procurar um vascular. Seu pé ficou muito inchado, seu pé tá muito vermelho, seu pé tá ficando roxo. Então, a podóloga consegue fazer essa Hum. sugestão, na verdade, de busca por profissional. A pisada da pessoa está incorreta, ou ela tá ficando ai, com o hálux valvo, que é o esqueci o nome agora, Joanete. Tá Janete. ficando com a Janete. Olha, você poderia procurar um profissional de membros inferiores, um ortopedista. Você está com a diabetes muito alterada, porque a gente tem uma ficha de anamnese para preencher. Olha, é legal você procurar um nutricionista, um médico para poder te auxiliar. Ou você está com pressão alta, as meninas sempre conseguem fazer um direcionamento a partir da leitura dos pés, porque o pé conta muita coisa pra gente. Se você está saudável ou não, se você está tomando um anticoagulante, tem uma série de coisas ali envolvidas. A gente andou tendo uns casos de pessoas que acabaram de sair de uma internação e foram fazer a podologia sem liberação médica. Não pode, porque as meninas usam instrumentos pérfuros cortantes, embora esteja lá Sim. esterilizado e tudo mais. Você tem um histórico de uma condição de baixa imunidade, de uma série de coisas. Então, a gente trabalha assim em conjunto com a medicina. É, isso é interessante quando você fala esse ponto, né? Porque acho que o bom profissional é aquele profissional que sabe o seu limite, até onde eu vou. Exatamente. Quer dizer, você tem aquele profissional,
às vezes é importante vocês entenderem que às vezes a pessoa ela já passou com um podólogo, alguma outra pessoa que quis resolver tudo, teve uma experiência negativa, mas às vezes não foi um bom profissional, né? Porque se você falou, a pessoa ela olha, você está com esse problema, então vai procurar um vascular. Que até para o profissional se resguardar também, sabe? Sim, Peraí, exatamente. essa parte aqui eu não estudei para isso, eu não sou formado nisso, então você tem que procurar uma outra pessoa. Aí quando resolver o problema, tiver tudo ok, você volta, porque talvez a pessoa ela tenha aquele receio, vou perder o cliente, né? E necessariamente você não está perdendo, você está ganhando o Muito cliente pelo porque contrário, você você está está sendo agregando valor responsável. no seu serviço, né? E você está sendo responsável, isso mesmo. Legal. E aí, quando a gente vai falar dessa questão da saúde integrada, quais são as doenças mais comuns que a gente consegue observar? Micose, e aí a galera normaliza muito conviver com uma micose. Ah, porque eu tenho isso aqui há anos, sempre foi assim, tá tudo bem. A frieira, que vem, justamente, eu perguntei, né? Sim. Ah, você seca os pés e tudo mais, porque a gente tem uma rotina tão corrida que passa batido. O pé é a última coisa que você lembra, daqui a pouco seca, aí pronto, passou, vai embora. E a gente tem muito problema com o que as pessoas acham que é uma unha encravada, mas na verdade não é a unha. O problema é o corte incorreto. Então, se tem lá aquele incômodo, aquela coisa, não, minha unha é encravada, nasci com a unha encravada. Não, a sua unha está com o corte errado. Por isso você tem esse incômodo. Né? Hum. A gente tem aí alguma gama de profissionais, vou causar polêmica aqui, uma Sim, gama de profissionais de manicure que, cara, sim. o formato da unha do cliente é redondinho, mas a moda diz agora que a unha tem que ser Esse quadradinha. quadradinho aí, ele corta quadrado, então é. Corta Aham. errado, né? Então, cada pessoa tem um tipo de unha, né? Você tem que seguir aquela anatomia, né? E a gente mudando a anatomia normalmente, né? E aí, como fisioterapeuta, como outras áreas, se você muda alguma parte do seu corpo, muda um caminho, você vai ter problemas ali na frente, né? Hum. Olha, olha, um fato, acho que é uma coisa que às vezes as pessoas elas não sabiam, não se atentavam, né? E você falou que a pessoa ela tem um formato de unha redondinho e tal, e aí a pessoa ela quer mudar. E aí depois, talvez, como ela passa talvez anos e anos fazendo aquele mesmo formato, aí dá o problema, ela não sabe o porquê que deu aquele problema. E aí, então, até quando você tem um olhar, até a própria manicure, quando tem um olhar mais especializado, então ela consegue, né, entender, ó, pera aí, opa, não posso fazer que eu vou ter problema, né? Sim, Você vai ter algum problema futuramente, né? Agora não, exatamente. mas aqui se fizer sempre, já Vai já dar você vai ter problema. que... E as pessoas acham que, sei lá, você tá com uma unha que foi mudando o formato. Todo mundo já deve ter visto aquela unha bem curvadinha, assim, bem fechadinha. Cara, é um processo. Foram anos de corte errado para que chegasse naquele ponto. A podologia consegue resolver? Em alguns casos, sim. Mas a galera não tem paciência de passar pelo processo, pelo tratamento. Acha que 2, 3 sessões você vai resolver um problema de anos e não resolve. E aí, essa é uma questão também. Ah, puxa, fiz uma vez, não deu resultado. Aí você vai procurar outra coisa, né? Você vai procurar outro profissional. Ah, vou deixar para lá. Micose. Você pega em 2 palitos. Baixa imunidade, um descolamento de unha, pessoas que já têm ali, que você convive, o box que não está higienizado de forma correta, blá, blá, blá. Você foi e pegou. Rapidíssimo para pegar e para a evolução dela. Ou tem uma coisa muito Ah, importante, não posso deixar de dizer. Manicures que fazem esmaltação em pessoas que têm micose. Você sabe quanto tempo um fungo sobrevive num vidrinho de esmalte? Tem não, ideia? nem Oito ideia. horas. O 8 horas? fungo está ativo durante 8 horas Então você dentro de passou um. na pessoa ali, A outra passou pessoa 10 tá. minutos depois, passou em outra, se tiver fungo. Mas aí, essa pessoa, para poder pegar, sei lá, ela Aham. tem que estar com descolamento de unha, tem que estar com uma baixa imunidade. Não quer dizer que Vá esmaltei pegar, uma né? pessoa, automaticamente a próxima vai pegar. Porém, a chance de acontecer é muito grande. Então, a gente vem com a maioria das coisas, fui numa manicure e aconteceu ali um problema, agora eu tô com micose. Então, todo mundo também acaba jogando a culpa para essa profissional. Mas eu gostaria muito de pedir, manicures, não esmaltem. Ai, até fico nervosa. Não esmaltem pés com micose. Ou deixa lá, entrega o material para a pessoa e ela leva embora, ela faz o que ela quiser, porque é um grau de contaminação muito alto, Uau, bacana. muito alto. E aí, quando você fala aí tem outra questão, outra parte do pé, né? Uma dúvida, acho que isso é interessante, que a Uhum. pessoa não saber, você comentava secar os pés. Qual que seria o processo correto? Eu tinha até uma colega que ela ficava pé da vida com o esposo dela, porque eu senti ele secava, mas bom, não sei se o ponto era mesmo esse, se ela queria entender, que ele secava o corpo com uma toalha, os pés tinha que secar com outra toalha, né? É o correto, é o processo que deve ser feito.
como que deve ser o processo de secagem? Porque às vezes, quando você falou, é um detalhe, mas é um detalhe que faz toda a diferença, né? O que Total. seria o correto, a maneira mais Bom, prática? se você está com frieira, quer dizer que você tem um fungo. Então, o certo seria você usar uma toalha separada. Porque quando a gente está lá com a toalha de banho que seca o corpo inteiro e seca os pés, no dia seguinte ou no final do dia, Aham. quando você for tomar banho de novo, você não vai saber qual parte, qual pedacinho que você separou da toalha para secar o seu pé que estava ali com fungo. Então, logo a sua toalha inteira está contaminada. Né? Então, para quem tem micose, para quem tem dermatomicose, que é quando a micose evolui para a parte plantar, e para quem tem frieiras, a gente recomenda o uso de uma toalha separada, porque a gente não sabe, né, qual Aham. pedacinho usou. Somente se tiver frieira. Só se você Na tiver maioria dos frieira. casos, Se não há não tem necessidade. nenhuma condição especial, tá tudo bem, você seca. O Aham. que a gente fala, precisa secar muito bem entre os pés. Eu não trouxe, mas normalmente eu tenho um papel. Você pode fazer uma. Você pega o papel higiênico, dá uma torcidinha nele, e aí você intercala nos dedos, por dentro, assim, por dentro e por fora, por dentro e por fora. Hum, Vai fazer suas coisas, veste a roupa, pentei o cabelo, terminou o seu processo, tira, porque o papel às vezes te ajuda nesse processo de absorção da água, que a toalha, que a gente faz ali rapidinho, não dá conta. Mas o certo é você perder ali uns 5 minutinhos, 3 minutinhos, secando bem os pés. Isso faz toda a diferença. E, inclusive, já fica uma dica, você precisa usar um antifúngico para te ajudar nesse processo da frieira, por exemplo. sim. Mas se você começar a secar muito bem, você vai sentir a diferença. Porque o fungo ele gosta de lugar quente e úmido. E o pé tá sempre abafado, né? E aí, com o suor do dia a dia e tudo mais. Então, se você já conseguir, durante uma parte do seu dia, ficar com o pé o mais seco possível, melhor. Lembrando que é preciso trocar de meia todos os dias. Galera que não troca de meia todo dia. Vocês querem matar as podólogas e a mim também quando eu fico sabendo disso. A meia é como se fosse, como se fosse não, é a sua roupa íntima também. Você não troca cueca, calcinha, eu espero, né? Todos os dias, você A precisa trocar a meia. meia também. Muita gente usa a meia, foi correr, foi não sei o quê. Eu tenho o hábito de deixar o meu tênis do lado de fora de casa, mas eu não ponho a meia lá dentro, porque senão a gente esquece. É, fica a meia toda suja ali com Tá suor, suja tudo, e ali. volta. É quando você E vai aí, na calçar hora de da novo, não pressa, sai, você vai né? fazer o quê? Ai, putz, não vou buscar a meia, vou usar essa aqui mesmo. Então, não é o certo. O certo é trocar de meia todos os dias, por favor, gente. É que às vezes a gente. E às vezes fala assim, ah, mas tem gente que não troca. Tem muita gente. Acho que tem um hábito Muita meio que gente não quase que troca. comum. A pessoa fala, olha, vou ter que passar a meia. Onde tá a meia? Não, pega essa aqui mesmo. Levanta de manhã rapidamente, né? E Uhum. coloca a primeira coisa. Não, tô atrasado. Não dá tempo de procurar uma meia no guarda-roupa. Vai A essa aqui mesmo. correria do Amanhã eu dia a vejo como é que dia, tá, né? a correria do dia a dia joga contra esses pequenos detalhes, mas que são coisas que a gente aprendeu desde criança. Todo mundo aprendeu que precisava trocar as meias, todo mundo aprendeu que precisava higienizar os calçados, mas a rotina da vida vai passando e a gente perde isso no meio do caminho. Uma coisa É, interessante, você higieniza os seus calçados? raramente. Quer dizer, lavo, eu lavo. E aí, quando você lava, o que que você faz? Lavo, coloco pra secar No sol? no sol, né? Às vezes no sol quando tem sol, mas sempre quando não tem sol numa área reservada da casa ali, Tá. né? Isso é muito interessante e eu só fui descobrir também que fazia, abre aspas, errado uma vida inteira. A gente sempre ouve que lavou, põe no sol, deixa ali e tal. A gente Aham. tem os nossos micro-organismos no corpo normal, não precisa ter nenhuma condição, né, de doença. Quando a gente fala em higienizar os calçados, a galera que tem micose, por exemplo, vou sempre falar de micose, que é o mais Sim, é comum. mais comum. Higieniza e põe no sol. Ou tirou o calçado, botou ali no sol sem lavar. O fungo gosta de lugar quente e úmido. Então, se você coloca no sol, você ajuda a proliferar aquele Ah, fungo. legal, hein? Então, o ideal é que você alterne os calçados todos os dias. E aí você não precisa deixar no sol, você deixa num lugar para arejar, né? Mas continua lavando, dependendo se for tênis, alguma A coisa, gente ou... dá uma dica de usar um produto que eu acho que eu não posso falar aqui, mas é um produto muito utilizado durante a pandemia, que a gente usava até para jogar nos produtinhos, assim, quando chegava em casa, sabe? Uma Ah, sei. latinha, Aham. em spray ali. A gente recomenda que tem até um que tem um corpinho laranja, entendeu? O negocinho ali. É, que você pode dar uma chuchadinha no seu calçado, né? É, aplica ali e põe para deixar arejado. Esse é o melhor jeito. Claro, água e sabão, sempre o melhor caminho. Mas para alternar no dia a dia, dá essa chuchadinha desse produtinho, deixa o seu calçado lá, pega o outro e assim vai fazendo.
para quem tem micose, usar esse produtinho do corpinho laranja, uma tampinha Ajuda. dele, ajuda. Você lava as meias separadas. E é legal lavar separado da roupa, porque a gente bota lá tudo, né? Para lavar, meia, calça, então é legal você lavar separado também, porque a gente tem que pensar que quem tá com micose está sempre com um fungo vivo ali, sabe? Legal. Vê, né, quando você está de cuidar dos pés, às vezes ela compra aquelas lixas, né? Vai em Ah, algum local onde vende produtos de higiene e tal, você compra a lixa e ela começa a cuidar mesmo do pé sem saber, deixa eu ir lixando tudo, e aí depois vai dar uma melhorada e volta novamente, né? é, Não é não é o legal. correto, né? Cada vez que vocês lixam os pés, vocês aqui, ó, dão uma pontadinha numa profissional de poder. É que tem até lá a lixa para os fazer. Tem a lixa, o pessoal até costuma ver, você vai estar na casa de alguém, tá lá, a pessoa lixando, ai, tá muito grosso meu pé, tô com... É, na verdade, a gente aprendeu, né, Aham, durante muito tempo que lixar o pé era o melhor jeito de ficar ali com o pé lisinho. Calos, calosidades, que é essa parte mais grossinha, o calo também quando surge, vira ali uma pele mais dura e tudo mais. Tudo isso é o nosso corpo produzindo proteção, porque ele está entendendo que você está tendo um atrito em algum lugar. Então, quanto mais atrito você tem, mais o seu corpo produz essa pele de proteção. E aí, quando você está lixando o pé, o que você está fazendo? Criando tirando, um né? atrito. Uhum. Quanto mais você lixa, mais o corpo vai entender que precisa produzir essa proteção. As meninas tiram essa parte grossa? Tiram. Elas usam um bisturi, então tem sempre um teste de toque para ir vendo, elas têm uma medida Sim. certa para fazer essa retirada. Tanto que muita gente vem, quer ficar com meu pé liso, não sei o que lá. A gente não pode tirar toda essa camada grossa, porque senão você não vai aguentar nem pisar, né? Uma vida inteira você estava ali com essa calosidade. As profissionais foram e fizeram essa retirada. Tá sem proteção nenhuma. O seu pé pode até rachar. Então é Tem legal um você ver limite. o porquê que está causando a calosidade. Exato. A Ver gente tem lá, que por entender. causa, pode ser o calçado apertado. Pode ser um atrito, na verdade, quem anda muito de chinelo, quem anda muito descalço, normalmente tem essa calosidade mais saliente, tem as outras condições ali. A gente precisa entender também se o seu corpo está hidratado. Porque se você tem uma parte ressecada, quer dizer que não está hidratado. Você passa um creme específico para os pés? Porque tem isso também. O creme que vem passando pelo corpo, se chegar Já no chega pé, nos chegou. pés, já Se aproveita, não, né? mas às vezes não Aproveita o chega. creme que tá ali. Partindo do princípio que a gente não seca os pés, o creme também não vai chegar. Não é? Você passou creme no pé hoje? Não. Ah lá, tá vendo? Tem que ser o creme para os pés, o próprio. A gente sempre Ou indica corporal. alguma coisa que. O ideal. A gente não tem um creme próprio pro rosto, pro cabelo, pro pé também. Porque a composição é diferente, né? São composições diferentes ali. Muita gente usa cremes com arnica, por exemplo. Arnica não. Oh, meu Deus. Hoje a minha memória. Tô com uma memória de centavos, me perdoem, gente. É, tem uma composição, daqui a pouco. Ureia. Muita Por gente aí. usa cremes à base de Aham. ureia, mas a ureia não necessariamente ela hidrata, ela afina a pele. Então a gente pega muitos pés que a pele é fininha, mas está com ressecamento. Então, o que a gente sempre recomenda? Use alguma coisa que caiba no seu bolso. Então, você tem que ver a composição do creme e se está fazendo sentido. Se você está passando aquele creme e está vendo que está tendo uma hidratação. A gente recomenda muito óleos de semente de uva, óleo de amêndoa, óleo de girassol. E Quanto aí, mais natural, quanto melhor, mais né? natural, melhor. E aí é uma coisa, mas eu vou passar um óleo, mas não é a quantidade, é a constância do que você faz. Então não adianta você besuntar o seu pé 2, 3 dias e achar que ele vai estar Depois nunca mais, hidratado. E nunca já mais. fiz É um por exercício. ano todo. Putz, eu não lembro de hidratar, eu não lembro de fazer. Quando você lembrar, deixa ali do lado da sua cama e tudo mais. Lembrou? Passa. E não é quantidade, né? A gente sempre precisa lembrar disso. Não é quantidade, é frequência. Uma vez na semana, não vai adiantar. 3, 4 vezes na semana, né? Bonitinho, talvez traga um resultado melhor. E a gente precisa tomar água, porque a hidratação vem de dentro para fora, né? Então, se você não toma água, quando você toma, o corpo tá ali É. puxando para onde já tá Então, assim, desidratado. quer cuidar dos pés também, toma Tem que água tomar que vai água. funcionar, Sim, sim, né? sim. Quer dizer, vai funcionar, mas ajuda é Ajuda mais um elemento que vai ajudar, que vai né? te ajudar, exatamente. Ah, Tomar água é muito importante. daí eu devo ir. Quer dizer, quais são os momentos que eu devo ir à podóloga? Eu tenho que ir só quando já tá tudo. Olha, tô com o pé doente, tô com o pé grosso, tô com micose, com encravada. Olha, eu tô com os pés normais, com o pé normal, não tô sentindo nada.
acho que eu vou na podóloga. Posso ir ou não é Pode, recomendável? deve ir. A podologia ela não é só para resolver os problemas, ela também tem a parte de prevenção. Ai, quero ter certeza que minha manicure está cortando direitinho, ou quero fazer uma limpeza mais profunda, porque as profissionais usam instrumentos que a manicure não deveria ter, né? Se ela usa, não deveria. Mas, então, quero fazer uma super limpeza. Podologia é uma vez por mês. Então, a cada 30 dias você pode fazer. Quem não tem nada pode passar um pouco mais, a cada 2 meses, a cada 3 meses, só para saber se está tudo bem, né? Então é importante procurar. É Tem que importante procurar, procurar, não se tiver necessariamente tudo quando você tiver ok. um problema, Porque às sabe? vezes quando você tem um problema, para resolver vai demorar mais, né? E às Exatamente, a vezes, prevenção é sempre o melhor caminho. Acho que para todas as áreas da todas saúde, as áreas. você não precisa esperar ter um problema, né? Porque você vai lá só quando já tá mal, olha, quando não consigo mais. E aí eu até achava. Teve uma outra podóloga que eu conversei também, conversava em caso com ela, ela falava, olha, eu geralmente alguns clientes quando chegam, ele chega já assim, ele quer para resolver agora, né? Então ele chega assim, olha, tem uma podóloga aí? Eu falo, tem. Você consegue resolver esse problema agora? Porque assim, ele vai esperando, tá doendo. Não, mas amanhã vamos ver. Deixa eu aguardar mais uma semana, acho que talvez passa, muda o calçado, ainda continua. Aí ele chega ali, às vezes, num estágio que já não tá nem conseguindo mais pisar no chão. E aí ele Exatamente. chegou, ó, tem que resolver. E necessariamente, dependendo do estágio quando a pessoa tá, aí nem a podóloga vai conseguir resolver, né? Ó, casos de inflamação, por exemplo. A gente já teve casos das pessoas ficarem 1 mês, 2 meses num processo inflamatório. Ou quando surge um granuloma, que é quando pula aquela carne esponjosa, assim, do ladinho da unha, não sei se você já Sim. chegou a ver. A pessoa tá lá, a vida tá acontecendo, 1, 2, 3 meses. Tem casos que a gente não mexe. Vai procurar um médico. Porque já passou se é uma inflamação num grau muito elevado, se eu não me engano, são 3 graus que a gente atende, né? Sim. Passou disso, vai procurar um médico, porque a profissional perde o campo de visão, vai começar a sangrar. Normalmente a pessoa não consegue suportar a dor. Teoricamente, profissionais de podologia não usam anestésicos, né? A gente tem lá óleos essenciais que causam uma sensação de Uhum. analgesia, mas a gente não dá uma anestesia. Então, quem está nesse processo, por exemplo, de dor, quer uma anestesia. A gente não faz, Sim. né? Então, a gente, na maioria dos casos, encaminha para um outro profissional, para o médico de verdade. Médico. Vai procurar um médico, não posso te ajudar. Porque Uhum. entra o fator responsabilidade também. Sim. Não adianta querer receitar a pomada da vovó que vai eliminar a dor Outra momentânea, coisa né? muito importante, podólogas não podem recomendar remédios, a gente não prescreve medicação, né? Então, existem umas barreiras ali, né, que a gente estava conversando no começo, Sim. são muitas camadas ali, mas o correto é que a gente não pode Não pode receitar sim. nada. Tá. E aí tem uma idade específica, desde que a partir de quantos anos? E até quantos anos? Desde Não criança já tem, pode já procurar. pode procurar. A gente já atendeu bebezinhos que nasceram com o excesso de pele, que a mamãe cortou a unha errada, então teve inflamação. Então, desde que você começa, você nasceu, você pode fazer o serviço de podologia até quando você precisar, na maioridade. Ah, é que as pessoas falam, ah, não, você tá muito pequenininho para levar no podólogo, né? Não deixa eu ficar mais Pode, velho. porque normalmente eu não tenho filhos, por exemplo, mas Aham. são muitas demandas ali. E você também tem que aprender como cortar a unha. Então, a gente tem períodos assim, normalmente é final de ano, nas férias, que a gente atende muita criança. Porque tá ali, tá com a mãe, ou a criança fica maiorzinha, vai fazer isso sozinha, então não sabe como é o formato da unha dela, se corta certo, se não corta. Normalmente, criança tem o corte incorreto. 80% dos casos tira demais, corta demais, e aí bota o tênis apertado, a criança tá sempre crescendo rápido, perde calçado muito rápido, usa É, e apertado. já tem aquele tempo que ele começa, a hora que já começa a criar uma certa idade, até um determinado momento são os pais que estão cortando as Sim, unhas, vai ganhando aí depois da independência, né? independência ele mesmo já pega ali o cortador de unha, e o cortador de unha é correto usar? Não, né? Tem alguma restrição? Ou Ó, cada pessoa tem que ter o seu próprio cortador de unha, o seu próprio alicate. Ai, mas a gente compartilha. Não, tem muitos processos. Ah, eu pego, a mãe pega da filha, a filha pega da mãe, exatamente, dá só, cada um com o passa um seu. álcool ali para poder limpar, para limpar Limpar, rapidamente. água, sabão, sempre, e dar uma chuchadinha de álcool, tá higienizado ali o seu processo. Mas cada pessoa tem que ter o seu cortador, é uma coisa individual, não é para ser de uso da família. Até porque acontece muito. O pai tá lá com a micose.
A mãe não tem. Aí corta a unha da criança. De repente, todo mundo tá com micose, sabe? Então, e aí a galera não lembra de esterilizar, de limpar o seu alicate. Usou, guardou, usou, guardou. Fica aquele excesso de pele ali, fica aquela coisa suja, né? Ali guardadinha. Então, não é legal. Bacana. Bom, e aí tem algum ponto que eu queria ver com você também, você fala sobre isso da saúde, né? Da Uhum. saúde integrativa. Como que a gente pode linkar com as outras áreas? Você pensou em alguma coisa? O que que você acha que tem essa relação? Eu Que eu acho enxergo essa importantíssimo. conexão com Aham, várias áreas. Por exemplo, a gente fala muito de saúde integrativa e eu até faço indicações de alguns sim, profissionais também. Para mim, a podologia se relaciona com várias áreas. Com um dermatologista, para cuidar da micose. Nunca é um processo só de um profissional. Ai, só a podóloga vai resolver o meu processo de micose lá. Às vezes você precisa de um medicamento. Haja visto que profissionais de podologia não podem dar sim. receitas, vamos conversar com um dermatologista. Às vezes é um caso muito maior do que a gente consegue identificar. Então, a podologia até pode colher o exame micológico, mas a gente encaminha para um dermato para ter essa análise certinho, bonitinha. A gente consegue trabalhar com profissionais da área da nutrição, por exemplo, para conversar com quem tem diabetes, com quem precisa de uma alimentação melhor. A gente consegue se conectar com com as pessoas que são os médicos vasculares, por conta da circulação. A gente consegue conversar com o fisioterapeuta, por conta de pisada, de incômodos, tem uma galera que tá com muita fascite plantar, né? Então dá para direcionar para um fisioterapeuta. A gente pode conectar com um ortopedista. Então são várias áreas. Para mim, não faz sentido a gente querer abraçar uma fatia inteira de um serviço sozinho, se a gente tem outras Tem especialidades outras, né? complementares. E aí quando a gente fala do caso emocional, né? Tem até A aquela outra parte, né? desidrose. Desidrose. Como Desidrose. que. A desidrose é uma condição psicológica, né? Você tá lá estressada, tá ansioso, enfim. Ela dá umas bolinhas de água, essa bolinha coça, as pessoas vão lá, coçam, a pele descama, e aí você fica nesse processo ali de muita gente arranca a pelinha, nasce bolinha de novo, então é um círculo ali, né? Um circuito ali. Então dá para conectar também com um É, psicólogo, com alguma isso coisa daí é a assim, questão sabe? emocional, porque você Sim, vai ver da nutrição, do médico, da fisioterapeuta, é a questão emocional. E aí até comento com o pessoal, gente, o corpo ele é interligado, né? muito. Qualquer, todo da sua unha até o fio do cabelo tem uma relação, né? E a gente até comentava acho que uns 2 ou 3 podcasts, que você tem a medicina, a gente pega lá a medicina chinesa ou oriental, enfim, que ela trabalha com o corpo todo, né? Um detalhe ali para, tá, tô com uma dor no braço, tá, ok, mas é somente no braço? Será que não tá vindo de outro lugar, né? Exatamente. E aí quando você pegar, tô com esse problema nos pés ali, então, então vai lá, passa um creme ou faz esfoliação, pronto, resolve. Talvez está vindo de uma outra questão, no caso emocional, Sim. né? Então acho que ter essa relação é muito legal, porque quando a gente vai ver que todas as áreas elas estão conectadíssimas, né? Tem um negócio muito interessante que é a reflexologia, né? Não são todas as profissionais que fazem, porque você precisa aprofundar ali, Aham. mas no nosso pé, a gente tem todas as áreas do nosso corpo refletido. Então, as meninas conseguem identificar. Na verdade, eu fiz uma vez e a sensação que eu tive a Sim, reflexologia é uma massagem e elas vão colocando e apertando alguns pontos. A sensação que eu tive para poder explicar melhor é como se elas estão apertando e tivesse estourando aqueles plástico bolha, sabe? Aquelas bolinhas. Então, lá elas conseguem dizer, nossa, essa área aqui, sei lá, o rim, como que tá? Você tem muita dor de cabeça? Tem um ponto específico sim. no pé, o útero, coração, fígado. Então, o nosso pé é muito importante para quem, falando sobre áreas alternativas ali, dentro da podologia, ou tem uma área, tem gente que se especializa só nisso, para quem é massoterapeuta e tudo mais, a podologia, a A reflexologia reflexologia.
também conta muito dessa história de como está o seu corpo. Você fez a sessão Eu fiz uma uma vez. vez, Eu né? fiz uma vez. Ah, tá. Onde na sua empresa vocês têm também reflexologia Eu ou tenho uma não? profissional que faz, não Ah, são é? todas, porque você precisa de uma especialização, não é só chegar e apertar os pontos assim, né? Você precisa entender para dizer aonde está cada órgão certinho e gravar tudo, todas as áreas no pé. É difícil, né? É, tem que ter. E aí, mas dá para fazer então essa conexão? Então seria Dá para interessante fazer, fazer essa relação, né? Ter esse contato né? Quando você vai no podólogo, também você já faz ali o processo de reflexologia. E às dá para vezes fazer. até aquele problema que você está tendo ali nos pés, né? Tá ligado a uma outra parte, que se você trabalhar, você deixa de ter É, também, né? exatamente, é o que você falou, nosso corpo é inteligente e é interligado, né? Você tem algum problema que está refletindo no seu pé, mas é isso, alguma outra área do seu corpo não tá tão legal, Tá legal. né? Um outro ponto que acabou surgindo uma dúvida aqui, a gente fala dos cuidados com os pés também, algo que todo mundo faz, aqueles talcos, né? Talco antisséptico. É bom utilizar? É recomendável? Pode? Em que condições não se deve utilizar? Porque você falava daquela questão de trocar, sempre a pessoa ela querer trocar a meia, né? Uhum. Então, às vezes ela vai jogando talco todo dia, vai, Vai coloca o virando talco aquela antisséptico. maçaroca ali dentro. Então, assim, é aquele mesmo processo. Eu devo utilizar o talco antisséptico sempre ou Você em pode quais usar tudo com questões? parcimônia. É o que a Aham. gente tá falando. Você vai usando todo dia, todo dia. Não troca a meia, não higieniza o calçado. O talco, ele vai formando uma camadinha, né? Forma ali uma massinha. A umidade dos seus pés. Putz, eu fico com o pé muito suado. Não, de repente não é o talco que vai te ajudar, porque ele vai ficar ali mais uma massa molhadinha. É, que o pessoal às Então, vezes utiliza para isso. Tô com muito suor no pé, deixa eu colocar o talco, que ele vai entrar, às sugar vezes, toda aquela umidade, não vai tem que funcionar, né? ser caso a caso. A gente tem que entender. Putz, você usa aquela bota de EPI. Será que vale? Seu pé fica muito suado, você está numa cozinha, ou você fica com o pé molhado por conta da sua atividade ali muito tempo. Então a gente precisa entender como funciona. E às vezes tem outros talcos em spray, por exemplo. Não precisa ser só o pó. Sim. Sabe? Então, ou você vai usar um creme, ou você vai usar, ou não vai usar nada de repente, porque não é legal, você fica ali já com o pé super úmido e tal. Às vezes não precisa, use em outro momento, sabe? Para dormir, a gente sempre fala que dormir, quando a gente dorme, o corpo recupera, né? Então, às vezes é o momento de você cuidar ali, quando você tá dormindo, passar um creme nos pés para hidratar, usar o seu antifúngico, sabe? Tem todo um processo ali, porque às vezes a gente quer atropelar e ao invés de você usar o talco para Aham. ajudar, você acaba atrapalhando o seu processo ali. Então, podendo entender que, não sei, talvez a regra básica seria cuide bem dos pés, seque bem os pés, cuide bem dos pés, que aí você não vai precisar ficar utilizando outras coisas, ficar recorrendo a tantas coisas, uma vez que você cuida muito bem ali. Seria mais ou É menos por isso. aí, né? Seque bem o meio dos dedinhos, corte sempre, a gente sempre dá a dica, o corte é sempre reto, você não entra nas laterais. Então, se a gente pensar que a gente vai cortar reto, vai sobrar uma pontinha. Essa pontinha você dá uma lixadinha, você dá uma arredondada, você não precisa cortar de fato, né? Então a gente sempre fala, seca os pés, corte reto. Não cutuque os pés. Eu até no Instagram eu sempre estava fazendo um quadro, mas eu Sim. preciso voltar com isso, Aham. que é o básico precisa ser dito. Então, tem que trocar a meia todo dia, tem que secar o pé, tem que ter o corte reto. Você não cutuca o seu pé. Eu já tive clientes que tinham lá todo o instrumental que a profissional de podologia usa. Ela foi lá, comprou o bisturi, comprou os E instrumentos, tava fazendo porque em a venda casa é por conta livre. própria. Mas é errado, né? E outra, Sem ter o conhecimento, a né? gente não tem a visão do nosso pé, né? A gente tá ao contrário, né? Então também isso dificulta ali a sua visão. Que mais? Não espere ter um problemão para você procurar um profissional, né? Vai lá, faça uma manutenção, veja se está tudo bem. A gente diz que a prevenção é muito melhor do que a reparação, né? Porque vai sair mais caro lá na Vai frente. ser mais caro. Sim. Bom, e aí tem um ponto agora que você fala, porque você fala da sua empresa, né? Da Facility, né? O que que ela é, como que ela funciona, né? Acho que isso é importante isso aí, porque
Às vezes a pessoa fala, mas ela tá falando, mas de onde está tirando todas essas informações? Porque isso é Verdade, não é? importante, É né, Flávia? importante. Eu não sou podóloga, como eu disse, tive a ideia de fazer, de formar a empresa, mas toda oportunidade que eu tenho, eu faço os cursos. É que eu não tenho essa habilidade que as meninas têm. Então, Sim. não faz sentido para mim fazer Ficar este assim, curso, porque eu não vou aprofundar ali. Eu tenho duas mãos esquerdas, então eu não teria essa habilidade. É, a Facilipodologia é uma empresa de atendimento em casa, então a gente atende São Paulo inteira. Tem uma ramificação ali, né? Uma abertura para fazer sim. atendimento na praia também. Então a gente faz Santo São Vicente, Praia Grande, Cubatão. Em alguns casos, a gente desce e vai Aí, fazer o aí atendimento faz lá. lá atendimento nas Em residências, lá casa, em casa. sim. A Aham. gente atende bastante casa de repouso também, porque a gente leva uma estrutura enxuta. Então, tudo que, exceto, né, a marca, Aham. tudo que você teria no atendimento de podologia, a gente leva. Brinco até que a gente leva até o saquinho de lixo, não deixa nada Deixa ali, nada. nada Aham. fora do lugar. Então, a gente é uma empresa de atendimento em casa. O primeiro contato é comigo, eu ainda não consegui expandir tanto, mas por enquanto eu sou marketing, compras, RH, Dá saque, uma, sim, relacionamento com o cliente, sou faz eu. tudo. Então, o primeiro contato é sempre comigo para o agendamento. E aí eu vou entender com você o que que você precisa, né? Tem o perfil da profissional também para encaminhar, porque isso conta muito. Eu acho que mexer com os pés é uma coisa muito sensível. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma bagagem, todo mundo tem um trauma, todo mundo tem uma vergonha. E aí, qual que é o diferencial da Facili? Não é só o atendimento em casa. Eu falo que a gente tem um atendimento com acolhimento, que eu vou ouvir a sua história, a gente ouve, às vezes eu estou nos atendimentos também, então a gente compartilha as dores e as alegrias dos atendimentos. E isso faz toda a diferença, não é só chegar, montar e atender. Porque nesse meio do caminho tem, ai, vou te contar a minha A história, história é uma quer um sessão café, de. quer não sei o quê. É São um duas trabalho. sessões, o Tem a podólogo e podologia de com ouvinte, né? psicologia. Tem muito disso, vira uma sessão. Então, assim, a gente tem um atendimento mais demorado. Eu reservo 1h30, 1h40, 2, dependendo de como é o caso. E aí, o legal é que, pensando nas profissionais também, a gente não faz 10 atendimentos num dia. A meta da empresa é fazer 3, 4 atendimentos num dia, para que elas tenham vida também, para que elas consigam atender os outros clientes dela e que para que eu tenha vida também, né? Porque senão a gente não Sim. consegue. Mas a gente faz um atendimento diferenciado, é um atendimento com acolhimento. Eu vou te ouvir primeiro para daí e te contar o que que a gente vai fazer. Olha, Aham. o procedimento é esse, vai passar por aqui. Ah, vai doer? Dependendo do caso, a gente fala, sim, vai doer, não, não vai doer, vamos no seu tempo, né? Então tem tudo isso também, de pessoas que têm medo, que têm trauma, a gente faz um atendimento diferenciado. É uma. Quanto tempo dura a sessão? Uma média, mais ou menos. Por aí, 1h20, 1h30. Quando passa de 1h30 é porque é um caso um pouco mais complexo, assim, sabe? Mas é no máximo 1h30. Lembrando que necessariamente não vai ser resolvido no único dia. Na maioria dos casos, vai Não, ter que ter um é um retorno. processo. Sim, é um processo. O tratamento de micose, ele dura aí mais de um ano, entre 6 meses e um ano, que é o tempo de uma unha nova crescer. E aí tem o fato de você fazer o processo direitinho, ter a regularidade, pingar o antifúngico, seguir as orientações. Então é um trabalho em conjunto. Eu sempre E falo que é 70% do do cliente, cliente. 30% nosso. Porque a Uhum. gente não está todo dia com vocês. É uma vez por mês? Uma vez por Uma vez por mês. mês. Uma vez por mês. Antes não é recomendado. Fazer antes de 30 dias, fica passando, Não, não porque a gente faz uma limpeza ali, sabe? A tem que estar. podologia, ela vem com uma limpeza, então tirar aquela pele morta, aquela, não vou falar que é a onicofose, que é aquela pele durinha que tem ali do lado. Então o corpo também tem o tempo de entender que foi feita uma limpeza, se você tira muito, você está tirando também uma parte da proteção ali do seu pé. Você usa calçado apertado, você corre, você usa um EPI diferenciado, então não tem a necessidade de fazer com um tempo menor, tá? Uhum. E aí, só podólogas e podólogos ou só tem podólogas lá? Eu Como só que tenho funciona? mulheres na minha Aham. empresa. Gostaria muito de ter homens, que acho que, de repente, de homem para homem também rolaria ali um conforto maior. Mas eu tenho que pensar também que não necessariamente todo mundo está aberto para receber homens em casa, né? É uma coisa mais sensível Sim, sim. também. Mas normalmente na minha equipe só tem mulher. Ah, tá. Vocês atendem em média, são muitas pessoas por mês, todo A dia, gente faz uma correria. média de 60 atendimentos mensais. É,
você quer que eu fale o meu ticket médio? Não, você fica sente-se Tô à brincando. vontade. A gente faz numa média de 60 atendimentos. Não, a gente não tem taxa de deslocamento, por exemplo. E aí é uma coisa interessante. Todo mundo acha que podologia é muito caro, que não é acessível. Então a gente também veio para dizer, óbvio, eu não vou te cobrar R$ 50 a sessão, porque senão eu não consigo remunerar minha profissional de uma forma Sim. honesta, né? Aham. Mas é um valor acessível, não é nada exorbitante. A gente não cobra taxa de deslocamento. É uma vez só no mês. Então a gente sempre brinca que falar, se você juntar ali a sua pizza, se você juntar ali, sabe, alguma coisa, você consegue cuidar um pouquinho da sua saúde, Sem que é dizer que é o cuidado importante. dos pés. Quer dizer, a parte assim, Que é vocês o que te leva para todo levantou, você vai lado, para é o todo que você lado. precisa, Não sim. adianta você ficar, às vezes, que não tem coisa mais chata. Você tá talvez em uma reunião, alguma coisa com aquele desconforto, aquela dor, ou vai andar, fica andando meio torto. Você quer me ver brava, é estar com calçado molhado e apertado. Nossa, fico brava. Calçado apertado é o pior, mas quando chove também, nervoso. Falando É, nisso, quando chove, gente, tomou chuva, pelo amor de Deus, lava o calçado, porque a água da rua tá o quê? Suja. Você tem tudo ali da rua. Então lembrem também de lavar o choveu, calçado. molhou ali, né? Você aquela, já molhou aquela chuvinha Entendeu? simples, Não vai molhou, esperar lava. secar e calçar de novo. Meu, adolescente é muito engraçado quando a gente vai atender, porque é uma galera que tá tranquila. Ah, também chuva tá ali, eu uso Sim, há anos ali, né? secou, tá. Entendeu? Não, vamos, né? A gente tem que fazer essa higiene ali, esse processo. E aí atender, o seu público, vocês quando atendem muitos atletas, que é importante, que é o atleta, talvez, para ele ser É quem um trabalha com nicho. os pés, entre aspas, atleta que É, trabalha com é os um pés. nicho, eu confesso que é uma área que a gente não abraçou ainda, né? Como sou uma pessoa só, ainda não consegui chegar em todas essas áreas. Dificilmente a gente eu até me conectei com algumas crios de corrida e tal, porque vejo que dá para conectar, né? Sim. É importante até, mas atleta é muito difícil. A gente pega os corredores amadores ali, as galera que faz alguma atividade, mas não necessariamente um atleta profissional. A gente ainda não chegou. Nosso público maior são mulheres, idosos, né, pessoas com mobilidade Uhum. reduzida, e a galera que está trabalhando no sistema híbrido, né? Vai um dia para o escritório, fica em casa, Às que vezes daí fica você mais acaba fácil de ter um atendendo, né? atendimento. Uhum. Mas a gente também tem uma sala de apoio que fica do lado do metrô Brigadeiro, ali, pertinho da Paulista. Ah, é? A pessoa ela pode chegar hoje lá e fazer, não, ela agenda, e aí Sempre por você vai. agendamento, sim, Aham. sempre por agendamento, senão eu perco o controle e também não consigo fazer a logística, porque a sala não é fixa, né? Então a gente faz essa reserva por hora mesmo. Ah, que bacana. Então, às vezes a pessoa ela não quer, às vezes tem muitas outras pessoas em casa, olha, não Uhum. gostaria que viesse aqui em casa por causa disso, daquilo e tal, não me sinto, porque tem pessoas também que não Não se se sentem sentem tão confortáveis, né? confortáveis. Aí tem Exatamente. casa aí, às vezes mora com um amigo, com um colega, que não, aqui, porque às vezes tem muitas pessoas também que moram em repúblicas, alguma coisa, fala, Sim, olha, lá onde eu moro é proibido levar outras a pessoas, gente atende então uma galera da USP também, que mora em República, então a gente sabe bem como é. Lá eles se já tem um adaptam. espaço próprio Eles se deles, né? adaptam. Mas normalmente tem muita gente que não gosta ou que quer sair de casa também. Então a gente faz o atendimento lá na sala. Por isso, na minha cabeça, a Facili seria 100% home care. Mas surgiu essa demanda de, mas não tem espaço físico, mas eu não quero em casa. Então, a gente atende também nessa sala. Quando a gente fala dessa questão sempre de ter esse atendimento home care, acho que isso é muito legal, porque às vezes a pessoa, né, não quer se deslocar e não quer por ter esse trabalho, quem tem do home office também, isso é muito, né, às vezes, pô, ter que sair daqui é bem mais fácil, às vezes eu tô trabalhando, dá, né, dá pra às vezes estar trabalhando no computador e dá para fazer a Sim. sessão, tem que ficar somente, legal não, Não, ficar só na dá sessão, para ela trabalhar e ficar na sessão. A gente está muito acostumada. Então, a gente faz as perguntas ali iniciais. Tem muita gente que está em reunião. A gente atende muita gente que está trabalhando, está em reunião. Então, a gente já vai, monta direitinho no silêncio. A pessoa está trabalhando. Só se ela tem alguma coisa muito específica, daí a gente sinaliza, né? Tem que fazer uma pergunta, se está doendo, se não está. Mas se não, o pessoal vai trabalhando e a gente faz a sessão. tá? E aí eu consigo ter acesso. Eu tô lá no finalzinho da Zona Leste, né? Tô lá em A Itaquera, gente então eu tô lá lá. chega. Então A gente qualquer lugar ligou, né? Mandou mensagem ali, Sim, né? eu tenho uma programação de logística, né? Aham. Porque no começo, quando a gente estava ali na flexibilização da pandemia, era sucesso. Chegar, atravessava a cidade super rápido. Hoje a gente tem trânsito, tem o transporte público. Não é sempre que eu estou com as meninas, né? A gente tem um combinado ali. Então, alguns dias da semana eu vou para dar um alívio para elas, porque a gente sabe que o Aham. transporte público massacra, mas normalmente elas estão indo sozinhas, né? Aí É, eles carregam aquela maca elas vão de toda uma no. linha. Na verdade, a gente usa uma mala. Nossa estrutura cabe tudo dentro de uma mala.
Ah, tá. Então É uma você não estrutura bem enxuta. coloca A aquela cadeira, cadeira de. eu levei essa cadeira. No começo, eu tive um delírio, eu vivi um surto. E a É gente grande aquela cadeira, carregava. como se fosse uma maca aquilo lá, não é? Eu Grande, achei não? uma empresa que faz justamente para o home care. Só que, cara, eram 20 quilos para carregar. É, Não, não deu, né? Não rolou. no transporte público Não, não impossível. funciona. Quando tava comigo, porque na minha cabeça aqui que eu imaginava, incrível, a gente vai chegar na casa do cliente com a cadeira, tem a cadeira para profissional para manter a ergonomia dela, porque em casa cada sofá é de uma altura, cada cadeira é de uma altura, então não facilita tanto a vida das meninas com relação à ergonomia. Então eu tinha um conjunto, a maca para o cliente, a cadeira para as meninas, a nossa malinha e a iluminação que a gente Sim. sempre levou. Mas ficou Depois viu inviável. que não era Na tão verdade, interessante. eu não pensei que a gente fosse crescer tanto. Eu já cheguei a ter 10 profissionais. A gente já cresceu muito, mas daí, obviamente, não dei conta, então dei um passo para trás e aí a gente está acertando hoje ainda algumas coisas. No mundo perfeito, quero ter uma frota, não é que as meninas conseguem ir de carro Várias. tranquilo, sossegado. Mas eu tive esse surto de levar a cadeira, mas aí ficou inviável, 20 quilos. Até quando estava comigo, porque é malha, iluminação, cadeira, o desgaste, o calor, impossível. Aí não Então vocês rolou. trabalham em quantas pessoas mais ou São menos? três São três, meninas, né? três profissionais hoje que fazem o atendimento. Tive que dar um passinho aí para trás para poder organizar a casa, Mas senão. com foco de expandir, né? Com foco Com de foco de expandir expandir, para atender sim. diversos locais e tal. 2024 é o ano de expansão. Estou indo buscar capital, investimento, e tudo mais. Eu Sim. fiz um curso recentemente de aceleração. Vou contar aqui que agora é um Sim, sim, sucesso. pode. É, Nesse curso foram 300 empresas inscritas, 60 que foram adiante, né? Foram sim. selecionadas. E o projeto da Facília, a empresa, ficou em segundo lugar. Ah, Então, foi que bem bacana. legal. Você A gente fez teve. qual? Era o. Eu fiz o Empreende Aí. Chama-se Ah, Empreende Aí, que que é bacana. bem legal, foi bem legal, com apoio do consulado americano, uma empresa chamada. Ah, não vou falar, né? O Merchan. Teve uma empresa aí que apoiou também, é uma Sim. empresa de hospedagem de site bem grande, então a gente teve várias coisas aí. E aí esse ano a gente tá crescendo, eu preciso botar. Eu já consegui colocar a casa em ordem, porque fazendo uma coisa só a gente fica muito ansiosa, né? Sim. Sendo sozinha. Então, o próximo passo é contratar alguém para me ajudar nos agendamentos e tudo mais. Então, a gente vai crescer. Sabe o que eu achei? Assim, como você começa a falar, pô, tô fazendo aceleração e participando disso, o que a gente tem que entender? Que a empresa também, né, que só não é uma empresa qualquer, não é que você percebe que está se estruturando, tem Sim. uma visão de negócio por trás, tem um processo de cuidado e seleção, acho que desses profissionais, né, que Sim. vocês têm, porque às vezes quando você fala hoje, principalmente hoje, quando é home office, às vezes você tem aquele medo de quem vai De entrar na minha abrir a sua casa, eu porta. nunca vi. Não tem que ser indicação, né? E às vezes a profissional ela não é tão boa, mas é amiga da minha mãe. E Uhum. quando você tem por trás, acho que essa estrutura, olha, se der algum problema, que mas esse profissional vai hoje, depois nunca mais volta. E aí, vou entrar em contato com quem, vou falar com quem vai se responsabilizar. Então, Exatamente. sabendo quem está por trás ali, a estrutura que está por trás, eu mesmo, quando eu contrato tranquilamente, porque eu sei que, ó, se eu tiver alguma dúvida, alguma coisa, eu sei para onde ligar, quando vai ligar, que Exatamente. talvez a mesma profissional que atendeu esse mês, que vocês não mudam, né? Esse ano, hoje vai a Maria, Normalmente, amanhã vai a Joana, não, só tem se o cliente não se importa, porque normalmente as pessoas criam um vínculo, um justamente por essa vínculo, coisa do sim, atendimento, do acolhimento, a galera cria um vínculo ali. Às vezes é engraçado que às vezes eu vou de vez em quando, né? Não é sempre que eu vou, mas tem um dia que eu escolho e falo, hoje eu vou te acompanhar, que eu quero ver o que que tá acontecendo, como que tá rodando e tal. ah, E aí é engraçado porque o cliente e a profissional ficam ali, ó, no TTT, e é como se eu não estivesse, né? Porque eles já criaram um vínculo. Então, se o cliente é desapegado, eu faço um rodízio de acordo com a disponibilidade das profissionais. Se ele prefere só aquela, é aquela que ele vai seguir durante todo o tratamento. Mas aí o cliente sinaliza, e às vezes eu pergunto também, ó, que nem eu tô com uma profissional de férias. Tudo bem? Não, vou esperar. Tá tudo certo? Então a gente vai organizando dessa forma. e você consegue traçar um cronograma? Só, você vai fazer 5 sessões, vai fazer 7 sessões, 8 sessões, ou vai de acordo, vamos fazendo até a hora que resolveu. Não, você já consegue criar um padrão de É difícil tratamento ou não precisar. necessariamente não precisa de. É difícil precisar porque tem isso, tem que ter o comprometimento do cliente. Se ele falha nas sessões, o que a gente planejou não vai funcionar, né? Mas sobre micose, a gente é sempre alerta. Ó, é um processo, vai demorar. É, processos de correção de unha, que a gente usa uma órtese.
tem um tempo estimado, ó, até 6 meses. Então, a gente tem que entender como vai ser o seu desenvolvimento, se você vai voltar, vai ter a frequência de fazer a Tá, essa sessão. correção de unha que você fala, quando a unha começa a ficar torta. Quando a unha começa a Aham. ficar torta, né? O corte incorreto, a gente tem alguns dispositivos que a gente coloca na unha e faz o movimento de tração, de abertura dessa unha. Mas é um processo. Lembrando que, né, a pessoa tá lá 30 anos com a unha curvada, não vai ser 6 meses que vai resolver já logo de cara. Então a gente vai trabalhando esse processo. Por isso que são Aham. diversas Aí você sessões. fala, a pessoa que sofre com uma última dúvida, a pessoa, se ela procurar, você está com a unha torta, eu tenho que estar em comum acordo com com a minha pedicure e com a podóloga, ou vocês também conseguem fazer esse processo lá de pedicure ou não? É só Eu isso tenho aqui, uma você... profissional que faz o serviço de pedicure, mas a gente dá a dica. O que que é legal da Facile? A gente não esconde a informação. Então, assim, ó, sua manicure tá cortando errado, assim, assim, assado, e as meninas mostram, e eu peço que elas mostrem aonde deveria estar a unha, aonde é a pele. Vai fazer pedicure? Só fala para sua manicure não cortar a lateral. Vai fazer o seu processo de embelezamento, porque é isso que rola essa tretinha, né, entre manicure e pedicure, podóloga. Podóloga é responsável pela saúde dos pés e por identificar as patologias para que a gente consiga cuidar. Então, a podologia identifica as doenças e cura. Sim. A manicure é embelezamento. Ponto. É esmaltação, é um cortezinho ali técnico da unha e tá tudo bem. Então a gente explica, meu, vamos fazer esse acordo? Conversa com a sua manicure, não deixa mais ela cortar esse cantinho. E assim vai fazendo e É, funciona. Quando a cliente entende e consegue passar para a profissional dela o que ela tá fazendo, qual que é o tratamento, a sim. gente tem muito E sucesso. até segurança, acho que para o outro profissional também, porque ele fala, olha, não sou eu que estou cortando, olha, o processo certo é Uhum. esse, se quiser você vai ter problema nos seus pés. Então, assim, é importante, é um complemento, né? Não é quem quer tirar serviço de ninguém, como são serviços Exatamente. distintos também, então não é um profissional que é melhor ou pior, mas eles se complementam para o cliente ter um melhor resultado, né? Que Exatamente, é isso bacana. mesmo. Maricília, olha, muito bacana o assunto sobre os pés, e porque é interessante, porque é aquilo que você falou, como é uma área, às vezes que a gente deixa ele jogado, só vamos preocupar com tá doendo mesmo. Quando você traz essa informação, a pessoa, pô, peraí, eu acho que eu devo cuidar melhor dos meus pés, ou eu acho que devo procurar alguém realmente que entenda, né, dos pés, como deve ser o cuidado, como eu vou cuidar, como eu vou melhorar esse problema que eu estou tendo. Então, assim, a sua informação foi essencial. Acho que a sua empresa ela traz também, né, essa forma de ter um novo olhar, né, ou um olhar mais Sim. importante para a saúde integrado com as outras áreas. Isso que eu achei muito interessante ter essa relação, né? E aí fica, qual que é a sua mensagem? Faça o seu, né? O Meu seu merchan merchan, sua agora. propaganda, fique à vontade, olhe para a câmera ali que está à sua frente, fique à vontade. Como eu vou encontrar rede social, sei lá, acho que Facebook, não sei se o pessoal usa mais, mas Pouco, Instagram e né? tal, o site, como que eu encontro, né? Tá. A Facile Podologia está presente no Instagram, então é facile.podologia, e aí você encontra a gente lá. Sou eu que apareço, boto a carinha, faço enquete, trago conteúdo. Não deixem de cuidar da saúde dos pés. A gente não precisa esperar ter um problema para procurar uma profissional, e isso vale para todas as áreas da saúde, não é uma coisa só da podologia. Fiquem atentos, né? São pequenos cuidados que fazem a diferença na sua vida. Podologia é sim importante, é uma questão de saúde e a gente precisa cuidar muito daquilo que leva a gente para lá e para cá, que são os pés. Então, por favor, cuidem, facile, cheguem em todo lugar, a gente atende São Paulo inteiro. Bora cuidar da saúde dos Tem pés. o site também? Não tem o site ainda, mas está em construção, porque isso aí, ó, é o investimento ali da premiação. Isso aí, com certeza. Ótimo, Obrigada, Gil, Cecília. te agradeço demais a oportunidade. Bora conversar, bora falar. Acho que a gente não precisa ficar fechado e achando que só Sim, o nosso negócio ali ou só a nossa área é importante. É importante a gente fazer parceria com muitas áreas para que o cliente também, para que a gente, né, tenha uma condição de vida melhor e mais saudável. Muito muito obrigada. obrigado. Agradeço muito mesmo de coração, né? Sinta-se à vontade para vir outras vezes, o convite está Ai, aberto só me chama que e eu é falo, tô aqui. importantíssimo, né? Se você Obrigada. que acompanhou o Fisia Saúde Integrativa, né? Agradecemos a sua presença, assistir até o final, entender, cuide bem melhor de seus pés. Se está precisando e está tendo algum problema, vai lá, procure a Facility, com certeza você vai encontrar lá Maria Cecília com as suas profissionais, né? Então aí, compartilha,
curta o nosso canal, vai lá no Apoia-se também, né? Dá uma ajuda para que esse projeto de saúde ele possa desenvolver, ele possa chegar a mais pessoas. A gente está desenvolvendo também projetos que possam atender as comunidades, então isso é muito importante, levar a saúde para diversas pessoas, às vezes que não têm tanto conhecimento, talvez não tenham tantas condições financeiras, né? E agradecemos por tudo isso e até o nosso próximo podcast com mais um outro excelente profissional. Tá bom? Obrigado. Tchau, tchau.